A história começa com uma afirmação inquietante. A cabeça de Esaú foi encontrada, e ela pode estar muito mais próxima do que muitos imaginam. Para compreender isso, é preciso voltar às raízes da família dos patriarcas, onde promessas, conflitos e sepulturas se entrelaçam na história do povo hebreu. A Bíblia nos conta que os patriarcas e as matriarcas, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, já repousavam na tumba dos patriarcas. Esse lugar não era apenas um sepulcro, mas um marco da promessa divina. Em Gênesis 49, 29 e 30, Jacó declara antes de morrer: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me junto a meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, defronte de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com o campo de Efron, o Eteu, em possessão de sepultura. Esse pedido revelava não só um desejo pessoal, mas a ligação profunda com a aliança feita por Deus com seus antepassados. Jacó tinha um irmão gêmeo, Esaú. 2 homens, um mesmo ventre, destinos marcados por escolhas diferentes. O tempo passou e veio a fome. A terra de Israel sofria com seca e escassez, enquanto no Egito havia provisão. A história segue o curso conhecido. O filho de Jacó, José, que havia sido vendido como escravo, agora governava como autoridade máxima depois do rei. Em Gênesis 45, 9 e 11, José revela sua identidade e diz a seu pai que venha com toda a família, pois ali haveria sustento. Jacó desce ao Egito com todos os seus, e ali permanece. Chega então o momento da morte de Jacó. Antes de partir, ele faz José jurar que não o enterraria no Egito. Em Gênesis 47, 29, está escrito: Quando se aproximou o tempo da morte de Israel, chamou a seu filho José e lhe disse: Se agora achei graça aos teus olhos, põe a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de benevolência e fidelidade. Não me sepultes no Egito. José, como governador, tinha autoridade para cumprir esse juramento. Após 70 dias de luto e embalsamamento, Jacó é levado em uma grande comitiva do Egito até a tumba dos patriarcas. Tudo parecia seguir conforme o desejo do patriarca. Porém, quando se aproximam da sepultura, algo inesperado acontece. A tradição antiga relata que Esaú surge e se opõe, dizendo que aquele lugar lhe pertencia. Ele afirma que Jacó não deveria ser enterrado ali. O conflito que começou no ventre reaparece diante da sepultura. Essa cena carrega um ensinamento profundo. Disputas não resolvidas atravessam gerações. E até a morte pode se tornar campo de batalha quando o coração não é tratado. A herança não era apenas um pedaço de terra, mas o símbolo da promessa, da identidade e do propósito de um povo. Diante da tumba dos patriarcas, a tensão cresce. O homem mais velho se impõe e declara com firmeza que é filho de Isaque, o primogênito, e que aquele lugar lhe pertence. Para ele, a sepultura não era a herança do pai de seus sobrinhos, mas um direito que jamais deveria ter sido tomado. O dilema se estabelece ali, diante da caverna que guardava a memória da promessa. Os filhos de Jacó respondem lembrando uma decisão antiga, feita muitos anos antes, quando 2 irmãos ainda caminhavam juntos. Eles afirmam que aquele direito foi vendido. A própria Escritura registra esse momento em Gênesis 25, 33, 34, quando se diz: Então Jacó disse: Jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou o primogênito o seu direito. Não foi apenas uma refeição, foi uma escolha que ecoaria até aquele dia. O homem insiste e exige prova. Diz que, sem um documento, não permitirá o sepultamento. Eles respondem que o registro existe, mas está no Egito. Enquanto isso, o corpo permanece à espera, e o tempo parece suspenso diante da tumba. Entre os descendentes, havia um jovem que não compreendia o motivo da demora. Ele era surdo, e por isso não ouvia a discussão nem as palavras exaltadas ao redor, mas percebia a agitação, os gestos e o peso do atraso. Ao perceber que o avô ainda não havia sido sepultado, ele busca entender o que estava acontecendo. Quando lhe explicam por sinais que o tio-avô não permitia o sepultamento, algo se rompe naquele instante. A tradição antiga conta que, tomado por zelo e indignação,
O jovem toma uma espada e, em um ato rápido e decisivo, põe fim à resistência, lançando a cabeça do tio ao chão. Não há celebração, nem triunfo, apenas silêncio. O obstáculo que impedia o cumprimento do juramento é removido, e o caminho até a sepultura se abre. Esse episódio carrega um ensinamento profundo. Decisões espirituais não podem ser tratadas como coisas pequenas. O direito desprezado um dia se transforma em perda irreversível no outro. A herança não era apenas física, mas espiritual, ligada à promessa feita por Deus aos patriarcas. Assim, Jacó é finalmente sepultado onde havia pedido, junto de seus pais. A tumba se fecha e a história segue, deixando claro que aquilo que se vende por urgência jamais pode ser reivindicado no tempo da eternidade. A história avança e nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. A tradição afirma que apenas a cabeça de Esaú foi colocada na tumba dos patriarcas. Isso soa estranho à primeira vista, mas carrega um ensinamento poderoso. Não se trata de honra plena, nem de aceitação total, mas de um reconhecimento parcial. A cabeça representa aquilo que pensa, que entende, que reconhece a verdade. A Escritura mostra que Esaú respeitava profundamente seu pai. Ele sabia o que era correto, tinha consciência do caminho certo e entendia o valor da bênção. Em Gênesis 27:34, quando perde a bênção, ele clama com grande amargura, demonstrando que, em sua mente, compreendia a gravidade do que havia perdido. Havia verdade em sua consciência. Havia entendimento. Porém, o texto também deixa claro que seu corpo, seus desejos e suas escolhas não acompanharam aquilo que sua mente sabia. Ele se deixou levar por impulsos, por imediatismo, por paixões. A Escritura relata que ele tomou decisões que contrariavam o caminho da promessa, como quando se uniu a mulheres que trouxeram tristeza ao coração de seus pais, conforme registrado em Gênesis 26:34-35, onde se diz que essas escolhas foram motivo de amargura para Isaque e Rebeca. Ele sabia o que era correto, mas viveu como se não soubesse. Assim, a tradição ensina que Deus permite que apenas a cabeça de Esaú entre na tumba dos patriarcas. A mente que reconhecia a verdade recebe um lugar simbólico. O corpo, responsável pelos atos, pelas escolhas erradas e pelos desvios, permanece do lado de fora. Não é punição descrita em termos humanos, mas uma mensagem espiritual clara. Conhecer a verdade não é o mesmo que viver a verdade. Essa história se aproxima perigosamente da nossa própria realidade. Quantas vezes sabemos exatamente o que é correto, o que é a palavra de Deus, o que é permitido e o que não é, mas ainda assim nossas atitudes seguem outro caminho. A cabeça entende, mas o corpo insiste em desobedecer. A intenção é pura, mas a prática se perde no meio do caminho. A cabeça de Esaú, então, deixa de ser apenas um elemento da tradição antiga e passa a ser um espelho. Ela se encontra em cada pessoa que conhece a verdade, mas luta para alinhar suas ações com aquilo que acredita. A pureza da intenção, representada pela mente, não é suficiente quando o corpo conduz para longe do propósito. A história dos patriarcas não é apenas sobre sepulturas antigas, mas sobre coerência espiritual. A promessa não se sustenta apenas no saber, mas na obediência diária. E essa reflexão permanece viva, atravessando gerações, convidando cada um a alinhar mente, coração e atitudes diante de Deus. A história segue aprofundando o ensinamento central. Intenções importam, mas não sustentam tudo sozinhas. A Escritura deixa isso claro ao longo do tempo, mostrando que boas motivações, quando não estão alinhadas à vontade de Deus, podem se tornar o próprio motivo da queda. Para explicar isso, a narrativa nos conduz a outro episódio marcante da história bíblica. Os filhos de Arão serviam no tabernáculo, o lugar mais sagrado daquele tempo, o espaço onde a presença de Deus se manifestava de forma única entre o povo. Eles não eram estranhos à fé, não eram idólatras, nem rebeldes declarados. Pelo contrário, estavam dentro do santuário, exercendo um ministério santo. A Bíblia relata que, em determinado momento, eles ofereceram incenso diante do Senhor. O incenso era algo puríssimo, separado, profundamente sagrado. No entanto, o texto diz em Levítico 10:1: Os filhos de Arão tomaram cada um o seu incensário,
Puseram fogo neles, e sobre ele incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. A intenção parecia excelente. O desejo era oferecer algo a Deus. Mas havia um problema decisivo. Deus não havia pedido aquilo. O resultado é descrito logo em seguida, em Levítico 10:2, onde está escrito: Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. A narrativa não fala de desordem exterior, nem de profanação visível. A tradição explica que o fogo os consumiu por dentro, não por fora, deixando claro que o erro não estava na aparência, mas na desobediência silenciosa do coração. Esse episódio ecoa diretamente com a história anterior. Assim como Esaú sabia o que era correto, mas não viveu conforme esse conhecimento, os filhos de Arão tinham uma intenção elevada, mas executaram algo que não foi ordenado. Não se tratava de idolatria, mas de acrescentar algo à vontade de Deus, como se fosse possível fazer um pouco mais do que ele pediu. O ensinamento se torna claro e profundamente atual. Não existe algo a mais quando Deus não pediu. A obediência não se mede pela intensidade da intenção, mas pelo alinhamento com a palavra. Quando a intenção não caminha junto com a obediência, ela pode se tornar o próprio caminho da destruição. Assim, a Bíblia nos mostra que conhecer o sagrado, servir no sagrado e desejar agradar ao sagrado não substitui ouvir e obedecer. A cabeça pode saber, o coração pode querer, mas se o ato não estiver alinhado com a vontade de Deus, o resultado não é vida. Essa verdade atravessa toda a narrativa bíblica e prepara o terreno para uma reflexão final ainda mais profunda sobre a nossa própria caminhada. A narrativa continua revelando um padrão que atravessa toda a Escritura. Por fora, muitas vezes, a intenção parece boa. Por dentro, porém, algo já está desalinhado. A Bíblia deixa claro que nem sempre o erro começa no ato visível, mas na pequena distorção interna que cresce silenciosamente. Assim como no episódio dos filhos de Arão, aqui o texto nos leva ainda mais para trás, ao princípio da história humana. O jardim era perfeito, o ambiente era puro, e a ordem de Deus havia sido simples e clara. Em Gênesis 2:16-17, está registrado: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nada foi dito sobre tocar, apenas sobre comer. Quando o diálogo com a serpente acontece, algo sutil, porém decisivo, se altera. Em Gênesis 3:2-3, a mulher responde: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui surge o acréscimo. Deus não havia ordenado que não tocasse. A intenção era proteger. Mas ao adicionar algo à palavra divina, abriu-se espaço para a dúvida. A serpente percebe essa brecha e age exatamente ali. Ao tocar no fruto e nada acontecer de imediato, a confiança na palavra começa a se desfazer. O raciocínio se forma. Se tocar não trouxe consequência, talvez comer também não traga. O erro não nasce no fruto, nasce na distorção daquilo que Deus realmente disse. Esse mesmo padrão aparece novamente. Intenção boa, desejo de obedecer, mas um acréscimo que Deus não pediu. Assim como o fogo estranho, assim como a escolha de Esaú, assim como a oferta no santuário. Quando se adiciona algo à palavra, o coração começa a se apoiar na própria lógica, e não mais na ordem divina. A Bíblia nos mostra que o problema não estava em Eva querer obedecer, mas em alterar o comando. A partir daquele momento, a decisão deixou de ser obediência e passou a ser interpretação humana. O resultado foi a ruptura, não porque Deus falhou, mas porque sua palavra foi modificada. Essa história revela algo profundamente atual. Muitas quedas começam quando tentamos proteger demais, fazer além ou adaptar aquilo que Deus já deixou claro. A intenção pode ser boa, mas quando o corpo começa a agir fora do que foi ordenado, o erro se instala por dentro antes de se manifestar por fora. Assim, a Escritura nos ensina que fidelidade não é acrescentar nem diminuir, mas permanecer exatamente naquilo que foi dito. É nesse ponto que a história começa a apontar diretamente para dentro de nós,
preparando o terreno para uma conclusão que não fala apenas de personagens antigos, mas da nossa própria caminhada. A história avança e revela como uma boa intenção pode se transformar em queda quando altera aquilo que Deus disse. Depois de ouvir a serpente, a mulher não apenas come do fruto, mas o entrega também ao seu marido, e ambos acabam errando. O ato é simples, mas suas consequências atravessam toda a história humana. A Escritura afirma claramente que o decreto já havia sido dado. Em Gênesis 2:17, Deus havia dito que, no dia em que comessem do fruto proibido, a morte entraria. Não significava uma morte imediata naquele mesmo dia, mas a perda de algo maior, a condição de imortalidade. Eles foram criados para viver, mas, ao desobedecer, tornaram-se mortais. A vida passou a ter fim, e isso representou uma perda profunda. A Bíblia descreve que, por causa desse ato, eles são expulsos do jardim. Em Gênesis 3:23-24, é narrado que o ser humano foi afastado do lugar da vida plena, e o caminho da árvore da vida foi guardado. A consequência não foi apenas física, mas espiritual. A comunhão foi rompida, e a história da humanidade passou a ser marcada por dores, tragédias e limitações que antes não existiam. No entanto, há um detalhe importante nessa narrativa. A mulher não agiu por rebeldia aberta. Sua intenção parecia boa. Ela pensou: se não posso comer, também não vou tocar. A ideia parecia proteger ainda mais a ordem de Deus. Mas o problema surge exatamente aí. Deus não havia ordenado que não tocasse. Ao acrescentar algo à palavra, mesmo com boa intenção, ela acabou mudando o que Deus havia dito. A Escritura mostra que Deus não pediu cercas extras, nem acréscimos humanos. Ele pediu obediência simples. Quando a palavra é modificada, seja acrescentando, retirando ou reformulando, ela deixa de ser exatamente aquilo que Deus falou. E é nesse ponto que a intenção, por melhor que pareça, passa a gerar distorção. Assim, a queda não acontece apenas no momento de comer o fruto. Ela começa antes, quando a palavra é alterada. A intenção era boa, mas a execução foi falha. E essa falha gerou consequências que chegam até hoje, pois todos nós carregamos os efeitos daquela decisão. A mortalidade, o esforço, a dor e a luta fazem parte dessa herança. Essa parte da história nos ensina que fidelidade não é exagerar na proteção, nem criar regras além das que Deus estabeleceu. Fidelidade é permanecer exatamente naquilo que foi dito. Quando se tenta melhorar a palavra, acaba-se distorcendo-a. E quando a palavra é distorcida, o erro encontra espaço para nascer. A narrativa bíblica, desde o jardim até os patriarcas, desde o santuário até a sepultura, aponta sempre para a mesma verdade. Intenção sem obediência não sustenta a promessa. É nesse ponto que a história se aproxima de nós, convidando cada um a examinar não apenas o que acredita, mas como vive aquilo que acredita. A história chega a um ponto delicado e extremamente atual. A Escritura mostra que boas intenções podem se tornar perigosas quando levam alguém a modificar aquilo que Deus estabeleceu. O problema não está no desejo de fazer o bem, mas no momento em que a pessoa, movida por esse desejo, passa a reorganizar a ordem divina, segundo o próprio entendimento. A Bíblia revela que muitas vezes as pessoas leem a palavra, mas não a compreendem por completo. Então, com boas intenções, começam a reinterpretar, relativizar e até declarar que certos mandamentos não são mais relevantes. O texto bíblico afirma que Deus dá preceitos que são firmes e contínuos. Em Deuteronômio 12:32, está escrito de forma clara: tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Essa orientação atravessa gerações e estabelece um limite. Não cabe ao ser humano ajustar o que Deus falou. A narrativa mostra que, ao longo do tempo, pessoas passaram a dizer que certos mandamentos eram apenas culturais, temporários ou circunstanciais. Um exemplo citado é a questão dos alimentos considerados impuros. A Torá não baseia essas distinções em higiene humana ou contexto histórico, mas na própria ordem divina. Em Levítico 11:7, a Escritura afirma: também o porco, porque tem unhas fendidas, mas não rumina, vos será imundo.
O texto não diz que ele é impuro por causa de como é criado, mas porque assim foi determinado. O problema surge quando alguém, com boa intenção, tenta justificar. Hoje é diferente, agora é mais limpo, o contexto mudou. Porém, a Bíblia não apresenta esse mandamento como algo condicionado à época, mas como parte de uma ordem clara. Quando a tradução, a interpretação ou a lógica humana passam a suavizar o texto, o padrão se repete. A palavra é alterada, ainda que a intenção seja razoável aos olhos humanos. A Escritura deixa claro que o risco não está apenas em desobedecer conscientemente, mas em reformular a ordem divina para que ela se ajuste ao conforto pessoal. Foi assim no jardim, foi assim no santuário, foi assim na herança dos patriarcas. Sempre começa com a intenção de explicar melhor, proteger mais ou adaptar, e termina com a distorção daquilo que Deus realmente disse. Esse ensinamento ecoa como um alerta. Quando boas intenções se tornam critério acima da palavra, a ordem divina perde sua autoridade. A Bíblia não nos chama para reinterpretar Deus, mas para ouvi-lo. Não para moldar seus mandamentos ao tempo, mas para alinhar a vida a eles. Assim, a narrativa nos conduz a uma conclusão silenciosa, porém firme. A fidelidade não nasce da intenção, mas da submissão. E toda vez que a palavra é alterada, mesmo com bons motivos, a história mostra que as consequências não tardam a aparecer. A narrativa avança, mostrando como boas intenções, quando usadas para justificar escolhas contrárias à ordem divina, acabam produzindo ainda mais confusão. A ideia de puro e impuro nunca foi apenas sobre saúde do corpo, mas sobre influência espiritual. Deus sempre deixou claro que o cuidado com o corpo é importante, mas a questão central é aquilo que molda a alma. Ao longo do tempo surgem vozes bem-intencionadas dizendo que certas ordens foram apenas para uma geração específica, que hoje tudo mudou, que agora é permitido porque a realidade é outra. O discurso parece razoável, soa moderno, mas carrega o mesmo risco antigo: ajustar a palavra de Deus para que ela se encaixe no desejo humano. A Escritura mostra que, quando alguém vai contra os preceitos estabelecidos, não importa o quão boa pareça a intenção, o resultado continua sendo distorção. Muitas vezes, a pessoa começa a racionalizar seus comportamentos. Diz que determinadas atitudes são permitidas porque o contexto mudou, porque a autoridade falhou, porque as circunstâncias exigem. Assim, atos claramente errados passam a ser tratados como aceitáveis. A intenção se torna o argumento principal, enquanto a obediência fica em segundo plano. A Bíblia apresenta um exemplo forte dessa lógica em ação. Um homem justo, piedoso e bem-intencionado se vê diante de uma situação delicada. A arca sagrada havia sido tomada pelos filisteus, e por onde ela passava, pragas surgiam. A Escritura relata em 1 Samuel 5:6 que a mão do Senhor castigou duramente os habitantes daquela cidade e os feriu com tumores. O problema não estava na arca, mas na forma como ela era tratada. Quando a arca é devolvida, surge o desejo de protegê-la. A intenção é boa, impedir que ela caia. Porém, em 1 Samuel 6:7, fica claro que a santidade de Deus não pode ser manipulada nem tocada fora daquilo que ele ordenou. A história ensina que zelo sem direção se transforma em erro, mesmo quando parte de um coração sincero. O padrão se repete mais uma vez. A pessoa acha que está fazendo o correto, acredita estar ajudando, protegendo ou resolvendo um problema. No entanto, ao agir fora da instrução divina, acaba enfrentando consequências sérias. A Bíblia não nega que a intenção seja boa, mas deixa claro que intenção não substitui obediência. Essa parte da história nos confronta diretamente. Quantas vezes justificamos escolhas erradas dizendo que nossa intenção era boa? Quantas vezes adaptamos princípios eternos para caber na nossa realidade momentânea? A Escritura responde com firmeza: a ordem de Deus não muda conforme o tempo, nem se ajusta às circunstâncias humanas. Assim, a narrativa caminha para uma conclusão inevitável. Boas intenções não santificam atos errados. A fidelidade verdadeira nasce quando a pessoa decide obedecer, mesmo quando não entende tudo, mesmo quando parece difícil ou desconfortável.
É nesse ponto que a história deixa de ser apenas antiga e se torna um espelho da nossa própria vida. A narrativa avança no tempo e nos leva agora a outro episódio marcante da história de Israel. A Arca Sagrada, símbolo máximo da presença divina, havia sido tomada pelos inimigos. Onde ela chegava, pragas surgiam, mortes aconteciam e o medo se espalhava. Os próprios inimigos entenderam que haviam cometido um grande erro ao se apoderarem daquilo que era santo. A arca então é devolvida. Ela segue em um carro puxado por bois, atravessando caminhos poeirentos até se aproximar novamente do povo de Israel. Havia alegria, expectativa e também temor, porque todos sabiam, a arca não era um objeto comum. A própria Torá já havia estabelecido limites claros. Em Números 4:15, está escrito de forma direta que os utensílios sagrados não deveriam ser tocados, para que não morressem. A ordem era clara, objetiva e sem espaço para adaptação humana. Em determinado momento, os bois tropeçam. O carro balança. A arca parece prestes a cair. E então, um homem, movido pela melhor das intenções, estende a mão. Ele não queria desrespeitar, não queria afrontar, não queria pecar. Ele queria ajudar. Queria impedir que algo santo tocasse o chão. Mas no instante em que suas mãos encostam na arca, ele cai morto. O choque toma conta de todos. Como alguém com uma intenção tão boa poderia ter um fim tão trágico? A resposta está na própria lógica que atravessa toda a história contada até aqui. Deus não julga apenas intenções, ele julga atos à luz da sua palavra. A ordem já havia sido dada. Existia um modo correto de conduzir aquilo que era santo. Ao ultrapassar esse limite, mesmo sem maldade, o homem quebrou um princípio divino. A narrativa deixa claro que a santidade não permite improviso. O zelo humano, quando ignora a instrução divina, deixa de ser virtude e se torna transgressão. Assim como no jardim, assim como no santuário, assim como na tumba dos patriarcas, o padrão se repete. A boa intenção não anulou o erro. O sentimento correto não substituiu a obediência. E mais uma vez, a história ensina que conhecer o que é santo exige também respeitar os limites estabelecidos por Deus. Esse episódio ecoa como um alerta silencioso. Nem tudo o que parece certo aos nossos olhos está alinhado com a vontade divina. E quando a ordem já foi dada, acrescentar, adaptar ou agir por conta própria pode trazer consequências profundas. A narrativa chega a um ponto decisivo, onde tudo o que foi contado até agora converge para uma mesma verdade. Em todos os episódios, na tumba dos patriarcas, no jardim, no santuário, diante da arca, o padrão se repete. A intenção parecia correta, mas o resultado foi destruição porque os atos não caminharam em alinhamento com a palavra de Deus. O erro humano costuma nascer exatamente aí. A pessoa pensa corretamente, sente corretamente, deseja fazer o bem, mas escolhe um caminho que Deus não autorizou. E a Escritura é clara ao mostrar que o julgamento não se dá apenas no campo das ideias, mas também no campo das ações. O próprio texto bíblico já estabelece esse princípio quando diz, em Gênesis 4:7, que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, saber o que é certo não basta. É necessário agir conforme aquilo que se sabe. O caso daquele homem diante da arca deixa isso evidente. Ele não foi julgado por maldade, mas por ultrapassar um limite claro. Assim também acontece na vida cotidiana. Ninguém aceitaria um líder que promete melhorar as condições, mas na prática prejudica. A intenção declarada não anula o dano causado. Deus, ao longo da história bíblica, estabelece preceitos objetivos. Há mandamentos que dizem respeito à intenção, como reconhecer que há um único Deus, mas há outros que dizem respeito diretamente à prática. E quando alguém tenta justificar a transgressão dizendo que o coração era bom, a própria narrativa bíblica responde com firmeza: boa intenção não santifica um ato errado. A história de Esaú ilustra isso de forma simbólica. Sua mente reconhecia o valor espiritual, mas seu corpo escolheu outro caminho. Por isso, apenas a cabeça permanece, enquanto o restante fica de fora. É uma imagem forte, mas coerente com tudo o que foi revelado até aqui. Esse ensinamento não é distante.
Ele se aproxima perigosamente da vida de cada pessoa que conhece a verdade, mas escolhe adaptá-la, suavizá-la ou distorcê-la para justificar decisões pessoais. A Escritura não permite esse tipo de negociação. O caminho da obediência é estreito e não admite atalhos. E assim a história continua apontando para uma mesma direção. Pensar certo é importante, mas caminhar certo é indispensável. Depois de atravessar tantos episódios marcados por boas intenções e más escolhas, a narrativa agora se aprofunda em um nível mais sensível e mais elevado. Há mandamentos que vivem apenas no campo da mente, como reconhecer que não há outros deuses além do Criador. Nesses, a intenção carrega quase todo o peso, porque o altar está dentro do coração. O texto deixa isso claro quando afirma, em Deuteronômio 6:5, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse mandamento não se cumpre apenas com gestos externos, mas com uma decisão interior contínua. Porém, a história mostra que existe um terceiro nível, mais profundo e mais exigente. Mesmo os preceitos físicos, quando praticados com a intenção correta, são potencializados. Eles deixam de ser simples rotinas e se tornam parte viva da vontade divina. O erro acontece quando a prática vira automática, vazia, sem reflexão, como se Deus fosse honrado apenas pelo movimento do corpo. Os profetas sempre alertaram contra esse perigo. Não bastava oferecer, não bastava agir, não bastava cumprir o rito. Era necessário alinhar mente, corpo e alma. A justiça que Deus espera não é mecânica, mas consciente. Não é apenas dar, mas entender por que se dá. Não é apenas ajudar, mas desejar ser instrumento da vontade do Criador. Quando alguém estende a mão para fazer justiça social, para socorrer o necessitado ou para aliviar o peso de outra pessoa, esse ato já é belo por si só. Mas quando esse gesto nasce da compreensão de que Deus ordenou o bem, ele se transforma em algo maior. Ele deixa de ser apenas humano e passa a ser espiritual. É nesse ponto que a narrativa atinge uma maturidade profunda. A pessoa começa a refletir: por que faço isso? Para quem faço isso? Estou apenas repetindo um hábito ou estou caminhando em obediência? Quando ação e intenção caminham juntas, a alma se aproxima do Criador de forma real, viva e transformadora. E assim, sem perceber, o ser humano deixa de viver uma fé automática e passa a viver uma fé consciente, onde cada escolha, cada gesto e cada pensamento se tornam parte de um mesmo caminho. A história chega ao seu ponto mais silencioso e, justamente por isso, mais poderoso. Depois de atravessar escolhas erradas feitas com boas intenções, quedas que nasceram de distorções sutis e caminhos onde mente, corpo e alma caminharam em descompasso, algo finalmente se alinha, não como um estalo repentino, mas como uma compreensão que amadurece. A superação aqui não é negar os erros do passado, nem fingir que as consequências não existiram. A superação nasce quando o ser humano entende que ainda pode escolher diferente. Que intenção sem obediência machuca, mas obediência consciente cura. Que Deus não busca perfeição mecânica, mas um coração que aprende, um corpo que caminha e uma mente que decide permanecer no caminho correto. Tudo o que foi contado aponta para isso. Não basta saber o que é certo. É preciso viver o que é certo. Não basta desejar o bem. É preciso praticá-lo da forma que Deus ensinou. Quando a ação se alinha à intenção, e a intenção se submete à vontade divina, a vida deixa de ser um ciclo de quedas repetidas e se transforma em um caminho de restauração contínua. A verdadeira superação não é nunca errar, é não justificar o erro, é parar, refletir, corrigir e seguir. É entender que Deus continua chamando, mesmo depois das falhas. E quando esse entendimento chega, algo muda por dentro. A fé deixa de ser automática, a obediência deixa de ser pesada e a caminhada passa a ter sentido. Essa história não termina com perfeição, mas com direção, com a certeza de que sempre existe um próximo passo possível, desde que seja dado com consciência, humildade e alinhamento com o Criador. E se essa mensagem falou com você, se em algum momento dessa história você se enxergou, isso não é coincidência. Existe um propósito em você estar aqui agora. Se esta palavra alcançou o seu coração,
Não saia daqui sem agir. Inscreva-se agora no canal, porque este conteúdo não chega por acaso. Ative o sininho, para não perder nenhuma mensagem que pode ser exatamente o que você precisa ouvir no momento certo. Comente, mesmo que seja poucas palavras. Isso fortalece essa mensagem e ajuda outras pessoas a encontrarem este conteúdo. Compartilhe com amigos e familiares, porque alguém próximo a você pode estar precisando exatamente dessa história para despertar. Não ignore esse chamado. Faça parte desse caminho. Essa história continua, e você agora faz parte dela.